Então nós hoje vamos estar aqui numa conversa tipo tertuliana, no caso, com dois cidadãos, um poeta e cronista, o outro escritor e também poeta, no caso, um angolano e o outro brasileiro, um com um passado inerente a um processo complexo que é o processo angolano e que foi, no caso, bastante importante, por exemplo, na Brigada Jovem da Literatura de Luanda, que foi, na época, um tiro no charco bastante importante, diga-se passagem, e também esteve no coletivo dos trabalhos literários do Oandangi, foi assim, é correto? Ok, não me enganei muito no nome da palavra, na dicção da palavra. E o Paulo Martins é um cidadão brasileiro, um anti-ditadura militar brasileira, um cidadão ligado à luta política e à luta da defesa dos direitos humanos e da democracia, ligado ao Partido Comunista do Brasil, foi preso, torturado, tem problemas auditivos precisamente por causa dessa prisão e dessa tortura. É um escritor com várias obras publicadas, aliás, como o Lupito Feijó, e, portanto, vamos conversar à volta da literatura angolana e da literatura brasileira, passando também, claro, pela literatura portuguesa, se assim o entenderem. Estamos, no fundo, entre cidadãos da CPLP. E eu, dentro desta perspectiva, recordo um bocado aquilo que estamos a viver hoje aqui em Portugal, na Europa, também já de certa forma no Brasil, menos em Angola, que tem a ver com esta questão do coronavírus, do Covid-19, e eu recordei um texto teatral que eu sempre achei bastante interessante e que tem a ver com uma história complicada que passa uma cena que vive no Por Onde Andas, Godot, né? Ou à procura de Godot. Porquê? Porque, na verdade, no espaço da expressão portuguesa ainda andamos todos muito à procura uns dos outros e à procura daquilo que é, como é que vai evoluir a língua portuguesa, dentro dos vários espaços que é a expressão portuguesa e, portanto, dentro das várias literaturas poéticas ou romanceadas de base portuguesa. E, nessa perspectiva, vou deixar-vos esta pergunta: para onde é que vocês andam? Né? O Lupito Feijó e depois o mais velho. Ok? Aliás, vou fazer o contrário, se o Lupito não se importar. Será, primeiro, o Paulo Martins, que é o mais velho de todos nós, no caso, e, portanto, sou um puro africano, meio tradicionalista, meio moderno. Ok. Portanto, em África, os mais velhos. Precisamente. Muito bem. Paulo Martins, para onde é que anda a literatura e para onde é que anda Godot também, no caso? Eu, lamentavelmente, trago essa marca física da ditadura brasileira, que é uma surdez severa. Surdez provocada pelas torturas sofridas nos cárceres da repressão. E, portanto, tenho uma certa dificuldade de ouvir e preciso, às vezes, pedir que as perguntas sejam repetidas. Pelo que eu entendi, você quer que eu fale sobre a literatura brasileira, os meus livros frente à literatura brasileira, por exemplo, o meu trabalho literário. Eu diria, antes de tudo, que escrevo desde jovem, desde adolescente. Inicialmente era um poeta muito profícuo, com uma produção intensa, né? Produzia poemas à mão cheia, né? Na época da adolescência e da primeira fase da juventude.
Mas era um poeta em busca de si mesmo, em busca da sua poesia. E mais tarde eu me envolvi com a atividade política, já quando saí do interior do meu estado natal, que é a Bahia. Quando saí de lá e fui para uma capital, para Belo Horizonte, um outro estado. Fui para lá tentar a universidade e lá tomei contato com grupos de esquerda e com o Partido Comunista, né? E ingressei no Partido Comunista por volta de 1960, final de 61, 62, por aí. E me entusiasmei muito com essa opção política e me dediquei muito à atividade do partido, tanto que antes mesmo do golpe de 64, portanto, antes da ditadura militar que se instalou no país, e eu tive duas prisões, né? Duas prisões políticas, devido às minhas atividades, né? E fui processado nessas duas prisões, processado pela Lei de Segurança Nacional, que já existia antes da ditadura. E era uma lei mais antiga, né? E que depois de 64, depois do golpe, essa lei só sofreu alterações, ela foi endurecida, né? Digamos assim. E, portanto, eu me comprometi com uma certa, com essa luta, e devo dizer que eu sofri uma influência, digamos, em todo esse processo, uma influência dupla, ora da política, ora da literatura, particularmente da poesia. E que essas duas influências, em determinados momentos, foram conflitantes para mim, porque me dedicar à literatura e à poesia implicava em ter menos dedicação à política. E me dedicar à política influía também na minha atividade como escritor, como poeta. Mas devido à radicalização do processo político, eu acabei fazendo uma opção pela atividade política. E a partir de então, dessa opção, eu inclusive destruí todos os meus poemas da juventude. Achei que não valiam a pena naquele momento, ou não valiam a pena, ou podiam me comprometer no futuro, no caso de novas prisões e tal. Eu não tinha nem com quem deixar os meus poemas, já que a perspectiva de uma vida clandestina, em virtude das perseguições, era uma perspectiva real. E o que faço? Abandono provisoriamente meus escritos poéticos e me engajo inteiramente à luta política. E aí vem o golpe de Estado de 64 e o meu engajamento se torna maior ainda, mais radical, inclusive. Eu saio do Brasil com o golpe e passo um ano na China, não é? E quando retorno com uma perspectiva de uma luta mais completa, mais integral, né? Uma luta de corpo e alma. No caso concreto, já possivelmente uma luta armada, já que os meios pacíficos de luta naquele momento histórico estavam completamente cesseados. Não havia possibilidade. O trabalho legal, o trabalho político legal de esquerda, ele foi todo comprometido pela repressão, né? Não havia liberdade para nada. Então, ou você se levantava de arma na mão, ou você simplesmente se recolhia e esperava que os acontecimentos prosseguissem. E então a minha organização na época viveu esse período, viveu essa situação de uma forma, há que dizer que antes de 64, do golpe de Estado,
o Partido Comunista começou a viver uma luta interna muito grande, luta interna que poderia ser dividida basicamente em dois pontos. A questão da transição pacífica para o socialismo e a questão da legalidade da própria organização. E foi a partir dessa luta interna que nasceu, a organização se dividiu e surgiram dois partidos comunistas. O Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil, que era o antigo. O brasileiro foi uma denominação que a maioria do partido passou a denominar unicamente com o objetivo de mascarar a sua identidade para tentar conseguir um registro pelas leis brasileiras, um registro como partido político legal. E em torno dessas divergências eu tomei partido ao lado do PCdoB, não é? Ingressei no PCdoB, que apoiava as posições da China. O mundo comunista, o movimento comunista internacional estava dividido também nessa época. De um lado a União Soviética, com o processo revisionista, e do outro lado o Partido Comunista Chinês, querendo manter os velhos princípios marxistas de luta revolucionária e tal. E, portanto, quando eu volto, eu me engajo nessa luta, já na perspectiva de pegar em armas, de ir para o campo. A nossa proposta era ir para o campo, não é? Defendíamos a guerra popular, que estava dando certo numa série de regiões, né, do mundo, na África, na Ásia. Mas no Brasil era muito difícil esse processo, muito difícil. Enfrentamos muitas dificuldades. E em 1967, 68, como não aconteceu nada de novo dentro da atividade do partido, eu e um grupo de companheiros também rompemos com o PCdoB. Rompemos quer dizer, criamos uma ala dentro do PCdoB, que passou a ser chamada de ala vermelha do PCdoB, não é? Que era um tanto radical, que levava mais ao pé da letra os ensinamentos maoístas, etc. E essa ala, em 2 anos, 3 de atividade, ela foi completamente esfacelada pela repressão. Eu então me refugio na Bahia e volto para a Bahia. Nessa época eu já estava em São Paulo, né? Atuava entre o Rio de Janeiro e São Paulo, que eram os 2 grandes centros de luta política do país. Então eu retorno para a Bahia, para o interior da Bahia, para uma cidade que eu nem conhecia, a fim de esconder e recuperar as forças e me preparar para mais tarde voltar à atividade, né? Mas naquele momento se tornou muito difícil permanecer no Rio, em São Paulo, já que o cerco da repressão era muito forte, muito violento. E uma prisão naquela circunstância significaria minha morte, porque eu era muito procurado. E em 1968, por sinal, eu tinha tido uma prisão. Eu fui preso e em 68 fui apanhado numa blitz policial normal, né, mas encontraram uma caixa de munição debaixo do banco do veículo e isso me comprometeu. E fiquei preso durante quase 60 dias. Foi aí que aconteceu o Congresso da UNE, da União Nacional dos Estudantes, um congresso clandestino em Biúna, no interior de São Paulo. E esse congresso levou, a descoberta desse congresso levou à prisão de cerca de 600 pessoas, 600 jovens estudantes, líderes estudantis, etc. Foram todos presos. E criou uma situação muito difícil para a repressão, porque tinha que manter essa gente toda presa, ouvir, criar os processos, essa coisa toda. Eu estava preso há 60 dias, há quase 60 dias, e
por causa da prisão do Congresso da Uni, tanta gente nova presa, esqueceram de mim. E aí, como nós estávamos ainda num período mais ou menos legal, esqueceram de mim e venceu o prazo da minha prisão preventiva, porque eu estava cumprindo uma prisão preventiva. E venceu o prazo, o meu advogado foi à auditoria militar, onde eu estava sendo processado, e conseguiu uma vara de soltura. Sorte. Isso aconteceu às vésperas do AI-5, o ato institucional número 5, que acabou de liquidar com todas as liberdades políticas e democráticas no país. Tanto que, 2 dias depois da minha soltura, o próprio DOPS, que era um órgão ainda do governo do estado do Rio de Janeiro, onde eu fui preso, foi cercado pelo Exército, não é? Que foi lá buscar os presos políticos que estavam lá para levar esses presos para as suas guarnições, para serem interrogados. E aí já não me acharam, né? Foram lá especialmente me buscar, porque eu era considerado um preso perigosíssimo, dado que tinha passado um ano na China, era da direção do partido, mas eu já tinha milagrosamente escapulido. Se eu estou vivo até hoje, é por conta disso, com certeza. Pois bem, e então, quando volto para a Bahia, em 1970, 71, por aí, fase mais negra, mais difícil da luta democrática no Brasil, né? Porque passamos, foi a fase do governo Médici, Garrafa Médici, muita perseguição, muita prisão, muita morte, muita tortura institucionalizada no país todo. E eu, então, fiquei escondido lá no interior algum tempo, mais de um ano. Depois fui para Salvador, capital da Bahia, do meu estado. Eu não era muito conhecido lá e fui para lá. E comecei a retomar pouco a pouco o contato com velhos, companheiros. E quando foi em 1974, eu posso dizer que nessa época eu não tinha mais organização nenhuma, não pertencia a organização nenhuma. Salvo a organização democrática que foram surgindo. Bem, então, em 1973, logo depois da queda de Allende no Chile, me descobriram na Bahia. Depois eu tomei conhecimento que eu fui delatado por um daqueles companheiros que eu retomei o contato lá na Bahia. Ele foi muito torturado e me delatou. E então eu fui preso novamente em 73, fiquei preso em Salvador, mas Salvador não era dos piores centros de tortura. O Exército lá não tinha um preparo muito forte, muito eficiente para essa fase nas investigações e nos interrogatórios, etc. Não estava muito instrumentalizado. Eu fiquei preso no quartel do Barbalho, quartel esse que foi, onde ficaram presos também os antigos militantes revolucionários da revolta dos Malês, não é? Que foi uma revolta de negros na Bahia, muito significativa em nossa história. Fiquei lá e, como eles não conseguiram me arrancar nada, me levaram depois para um centro mais eficiente. Fui para Recife, capital do estado de Pernambuco. E lá as coisas pioraram muito. Em Salvador eu sofri algumas torturas, mas torturas relativamente leves, se é que se pode chamar tortura de... Lá então as coisas pioraram. E pioraram de tal forma que eu não tinha dúvida que ia morrer. E num determinado momento, já que eu ia morrer, eu disse, bom, eu vou escolher a minha morte. Eu vou escolher a minha morte. E escolhi, não é? Cortei os pulsos.
quebrei um espelho de um banheiro, que me permitiram ir a um banheiro, pedi para ir, me permitiram ir. Eu quebrei um espelho e cortei o pulso, marcas que eu trago até hoje na mão, no pulso esquerdo aqui. E aí um sangue de horror e eles ficaram apavorados. Porque eu não podia ser morto, na verdade, porque a minha prisão se deu em circunstâncias que muita gente tomou conhecimento, viu, era testemunha. E se me matassem, eles teriam que dar alguma satisfação. Então não era propósito dele me matar. Mas para mim, né, psicologicamente, eu comecei a enxergar a morte de perto. E tentei, então, o suicídio. E aí veio um grupo grande de militares e me seguram, conseguem me dominar e me levam para um... Eu estava perto, eu estava num subterrâneo, numa prisão subterrânea, mas completamente escura, mas que funcionava no prédio do Comando Geral do 4º Exército do Brasil. Não é? Em cima estavam os generais, os generais chefes do 4º Exército, né? Os generais, os coronéis, etc. E embaixo o sistema de repressão, de tortura, sob a chefia deles. E o hospital militar funcionava no mesmo prédio, tanto é que me levaram rápido para o hospital militar e lá me operaram e eu fui medicado, passei 2, 3, 4 horas no hospital e o sangue foi contido, não é? E não foi dessa vez que me levaram, né? Não foi dessa vez. Eu consegui me salvar. E depois disso, eles ficaram com certo receio e diminuíram as pressões. As torturas passaram a ser mais psicológicas e tal. E até que um certo dia eu tinha sido condenado a uma pena de, salvo engano, de 3 anos de prisão no processo decorrente de minha prisão no Rio de Janeiro em 68. Mas essa pena já estava prescrita. Se estava prescrita, eu, então, não tinha razão de eu estar preso, a não ser para averiguações. Então, eu estava pena prescrita e eles não acharam nada que me comprometesse, a não ser artigos políticos que eles descobriram, foram à minha casa. Eu não fui preso em casa, mas eles foram à minha casa, minha mulher recebeu, não sei saber de que se tratava, e eles entraram e vasculharam a casa, inclusive encontraram um artigo. Nessa época eu estudava muito, eu era apaixonado pelo compositor francês Jacques Brel, tanto que escrevi este livrinho aqui chamado Jacques Brel, A Magia da Canção Popular. Que é um livro que é um estudo crítico, um ensaio crítico e biográfico desse compositor francês, pelo qual eu sou apaixonado. Eu não tinha escrito o livro ainda na época, mas na época eu tinha um artigo sobre ele chamado Brel, um revolucionário. Quando eles viram esse título, pronto, é aqui que está o militante político. Aprenderam esse artigo. E aprenderam também um artigo que eu tinha feito sobre Allende. Allende tinha sido deposto pouco tempo antes, eu tinha escrito um artigo sobre uma homenagem a Allende. E aprenderam esses 2 artigos e aprenderam também poesias, letras de canções. Nessa época eu estava no firme propósito de me tornar compositor. Eu adorava a música e comecei a aprender a tocar violão e comecei a fazer umas musiquinhas e tal, e queria transformar a música na minha forma de expressão e no meu novo instrumento de combate, né? Então, levaram essas coisas, mas essas coisas que eles levaram, esses artigos, esses poemas, essas letras de canção, não tinham
substância suficiente para eu sofrer um novo processo e para que eu continuasse preso. Então me soltaram. Não me devolveram os meus escritos, mas me soltaram um dia numa rua de Recife. Eu ainda com um bocado de curativo no braço, tal, sem dinheiro, uma situação difícil, mas eu consegui me comunicar com a Bahia, com minha mulher e finalmente criei os meios para voltar para a Bahia. Tempo depois eles me chamaram em São Paulo, que eu tinha que me apresentar em São Paulo, que São Paulo era a base mais terrível da repressão, o DOI, chamado DOI-COD de São Paulo. DOI era Departamento de Ordem Interna e COD significava Centro de Operações era o órgão da repressão política, né? Tinha a denominação de DOI-COD, que era um órgão militar, subordinado ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica. Eu ainda tive que ir em São Paulo, fiquei preso uma semana, não me torturaram, mas me interrogaram na presença de muitas pessoas sendo torturadas. E isso é uma tortura terrível. Imagina. Você aqui sendo interrogado e o outro ali sendo torturado, gritando, apanhando, e você aqui. E é como se lhe dissesse, ou você fala, ou vai acontecer a mesma coisa. Mas não me tocaram. Porque daí, nesse caso, eu me apresentei. E eu fiz um apelo ao meu pai foi, ele me entregou ao órgão, né? Olha, aqui está meu filho e eu estou esperando por ele. Meu pai já tinha tido um ato de bravura antes em Salvador, quando eu estava no quartel dos aflitos, na prisão em Salvador. Meu pai chegou no quartel e fez um discurso diante do sentinela. Fez um discurso e disse o diabo do exército e disse que se acontecesse alguma coisa comigo ele ia tomar atitudes muito sérias e muito graves, ameaçou inclusive, né? Mas não podiam fazer nada contra ele, que era uma pessoa idosa e ele estava ali como pai, não que era um revolucionário, né? Deve ter achado até graça dele. Então meu pai foi comigo e isso criou uma situação mais favorável para mim em São Paulo. Enfim, ao todo foram 6 prisões que eu passei durante o período da ditadura militar. Quando saio dessa prisão, aí é que eu começo a me voltar novamente para a literatura. Eu já escrevia, continuei escrevendo, mas escrevendo para jornais, não é? Escrevendo artigos para a imprensa alternativa. Logo depois eu me engajei lá num jornal importantíssimo da luta democrática no Brasil, que foi o jornal Movimento. Eu tive uma participação como bom contribuidor, um contribuidor do jornal desde o nascimento até o seu fechamento. Mas escrever mesmo ainda não. Finalmente lá adiante eu resolvi escrever esse trabalho. Aliás, isso foi em 70, a minha prisão foi em 73, em 74. Logo em seguida começaram os primeiros ensaios da luta pela anistia no Brasil. E eu me integrei, desde o primeiro momento, me integrei a essa luta pela anistia, não é? Surgiram várias organizações em defesa da anistia no Brasil, e as duas principais foram o Comitê Brasileiro pela Anistia e o Movimento Feminino pela Anistia. Essas duas organizações desenvolveram um trabalho muito bonito no Brasil inteiro, né, visando a anistia e a soltura dos presos políticos, o fim dos processos políticos e tal. O que se conseguiu
em 1979, com aprovação pelo Congresso da Lei de Anistia. E em 1978, eu e um irmão que estava preso, cumprindo uma pena de 5 anos, Roberto Martins, tivemos a ideia de escrever um livro sobre a anistia, sobre a questão da anistia. Quer dizer, a anistia na história do Brasil. A história das anistias no Brasil, sobretudo as anistias do período republicano. E ele ainda preso e eu fora da prisão, começamos a fazer as pesquisas para esse livro e finalmente ele sai da prisão e nós nos reunimos e concluímos esse trabalho e publicamos um livro intitulado Liberdade para os Brasileiros, Anistia Ontem e Hoje, que foi um livro que teve uma importância muito grande na luta pela anistia no Brasil, porque nós saímos por todas as capitais e algumas grandes cidades a fazer lançamentos desse livro, e nesses lançamentos dando entrevista à imprensa, fazendo debates, participando de concentrações, etc, etc. De modo que foi o primeiro livro que eu publiquei, foi esse, Liberdade para os Brasileiros, que é um ensaio histórico, político histórico, né? Que é um livro de coautoria entre eu e meu irmão mais novo, que era também do PCdoB. Depois disso, eu voltei à minha atividade poética, escrever meus poemas aos poucos e tal, e continuei escrevendo meus artigos para a imprensa alternativa, e finalmente escrevi esse livrinho, A Magia da Canção Popular, e publiquei esse livro. No Brasil, o Jacques Brel não era muito conhecido e eu achei que isso era oportuno divulgar a obra dele e a vida dele, que a vida dele é muito significativa. E publiquei esse livrinho, que teve uma boa repercussão também. É esgotado hoje no Brasil. Eu guardo esse exemplar aqui, ainda está até plastificado, porque esse aqui foi recomprado de um sebo, quer dizer, de uma livraria que vende livros usados. Eu recomprei para poder ter em casa, porque eu não tinha mais. Pois bem, e comecei a desenvolver alguns outros projetos, e aí fui escrevendo. E eu tenho muitas coisas escritas, de ensaio, de contos, de poemas, etc. Finalmente surgiu a ideia de escrever um romance. E aí o que faço? Eu não sei se eu deveria fazer um intervalo ou se posso continuar. Vamos então agora ouvir o Lupito Feijó. Tivemos uma belíssima lição da história política do Brasil no tempo da ditadura, obrigadíssimo por essa lição, no caso, e estamos com um jovem, na altura jovem, no caso, sempre jovem ainda hoje, que viveu a independência de Angola e o processo da construção de um Estado e de uma nação independente para Angola. E gostava de ouvir agora o teu ponto de vista, para depois irmos a seguir às literaturas e às poetas. Pois, mas voltando ainda à primeira questão que eu gostaria de dizer que perguntar a um poeta ou um aprendiz de poeta onde anda e o que faz é muito interessante, porque ocorre-me dizer que uma pessoa na minha condição acaba assumindo-se um cidadão do mundo. Portanto, pode estar aqui, ali ou lá. Portanto, uma pessoa na minha condição acaba sendo uma pessoa que anda e está presente ali onde
a poesia está. A literatura de uma maneira geral, mas onde há poesia, e a poesia, como se diz na nossa terra, anda por aí. A poesia anda por aí, a poesia está em todo lado, está no meio dos povos, está no meio de todos aqueles que com ela se identificam. A poesia é um motivo fundamentalmente de amor. Onde há carinho, onde há amor, e às vezes até costumo dizer que todo poema bom é um bom poema de amor. Todo poema bom é um poema de doutrina, um poema doutrinário. Todo poema bom é um poema que está fundamentalmente para a defesa dos interesses e da identidade dos sacrificados. Não gostaria de utilizar a palavra pobres, dos pobres, não, mas dos sacrificados, daqueles que se sacrificam, porque há ricos que também se sacrificam, dos sacrificados, daqueles que se batem por um mundo melhor, principalmente nos nossos dias. A poesia anda por aí, e é aí onde nós nos encontramos. E nos encontramos faz contados 40 anos. Precisamente. Faz 40 anos, porque foi em 5 de julho de 1980 que nós, um grupo de jovens arruaceiros, entre aspas, fundamos a primeira instituição literária surgida em Angola depois da União dos Escritores Angolanos, que foi proclamada em 1975, exatamente um mês, desde dezembro de 75, exatamente um mês depois da proclamação da independência. Nós praticamente rompemos. É mesmo um certo ato de ruptura em relação à União dos Escritores. Até ver eu já lhe explico. Nós rompemos com a fundação dessa instituição que agregava jovens. Jovens ligados ao sistema, naturalmente, não podia ser de outra maneira. E o marxismo-leninismo, a perspectiva marxista-leninista é que falava no regime de então. E o que é que aconteceu? Acabamos, e porque vínhamos nos 5 anos de 75 a 80, que nós fundamos a Brigada Jovem de Literatura, vínhamos de um período, de um bom editorial da própria União dos Escritores Angolanos, que publicou tudo o que havia da guerrilha, tudo o que havia do exílio, tudo o que havia das prisões, tudo que estava nas gavetas, naquele período de 5 anos, foi publicado. E faziam-se edições em Angola, fazíamos edições de 10 mil, 5 mil, 15 mil exemplares. Lembro-me que o meu primeiro livro foram 5 mil exemplares. Depois publiquei uma outra antologia já da minha geração, aí em 88, 89, que foram 10 mil exemplares. E as edições eram massivas. E havia, como se diz, havia gente que era iletrada, mas comprava os livros, porque os livros também eram muito baratos, comprava os livros para guardar, para depois, na perspectiva de futuro, os netos um dia poderem vir a ler estes livros. A verdade é que nós fundamos há 40 anos, em 1980, a Brigada Jovem de Literatura, mas essa Brigada Jovem de Literatura surge sob orientação ou sob os auspícios, como se diz diplomaticamente, da própria União dos Escritores Angolanos. E a perspectiva artístico-literária, ou seja, literária, não artística, se quisermos ser rigorosos, era acima de tudo a perspectiva do cantalutismo. Era cantar a revolução, viva daqui. As próprias palavras de ordem políticas serviam, eram um mote para canções e para a poesia, para os textos poéticos. Quer dizer, os poetas, eu sou daqueles que pensam que um verdadeiro poeta tem que estar permanentemente engajado. O poeta é um defensor e um homem de causas, mas aquele engajamento era um engajamento de defesa do sistema. Do dominante. Do dominante.
Aquele engajamento era um engajamento de defesa daquilo que poderíamos chamar, por exemplo, o que se propalava a serem as conquistas da Revolução, que levou até a independência. E a literatura, a arte que se fazia, nós fomos a tempo de descobrir isto, a literatura que se fazia, com essa perspectiva cantalutista, de cantar as conquistas e os valores político-partidários e outras coisas mais, era, do ponto de vista artístico, muito fraco. E esta habilidade da jovem literatura, quando surge ainda nesta perspectiva cantalutista. E acontece que no seio da Brigada Jovem de Literatura, ainda há um grupo de jovens, onde eu me encontrava, se rebela e rompe com essa perspectiva cantalutista. Foi aí que fundamos, em 84, o movimento coletivo de trabalho literário Orandange. Este coletivo de trabalho literário é que vem romper exatamente e assumir uma prática artística mais enraizada no país, uma prática artística mais cultural, menos político-partidária, uma prática artística mais identitária com a nossa realidade, com os motivos culturais, aquilo da nossa realidade, aquilo que a gente chama mais identitário, com a nossa própria maneira de ser, estar, ficar, com a nossa própria angularidade, em outras palavras. E dá-se uma curva de 360 graus no rumo da literatura moderna. Já haviam autores que estavam nessa perspectiva. E eu cito, por exemplo, um grande autor, um dos grandes poetas da literatura moderna, um dos grandes criadores, o Rui Duarte Carvalho. Já estava muito longe. Já ia à procura dos valores da identidade, da realidade sociocultural dos povos do sul de Angola, por exemplo. Posso citar um outro nome para quem a estética era fundamental. Eu penso que, ou nós pensamos que, em termos artísticos literários, a ética, os aspectos éticos e os aspectos estéticos devem ser contrabalançados quando nós escrevemos. Devemos equilibrar. E o que se fez antes da independência, na clandestinidade, nas prisões, era valorizar mais os aspectos éticos, de consciencialização dos leitores, do povo, para a luta de libertação. Os valores éticos é que eram fundamentalmente valorizados, sobrepostos. A estética era um aspecto secundário, em princípio. Mas para termos obra de arte, nós descobrimos que era preciso equilibrar ética e estética. Já havia, o Rui Duarte já fazia isso, o David Mestre, que foi diretor do Jornal de Angola, já era um esteta de reconhecido valor. O Arlindo Barbeiros, que ainda está vivo lá em Angola, o Arlindo Barbeiros, um mestre da estética, da identidade cultural dos quimbunos, por exemplo, que ele é natural de Catete. E nós pegamos esse fio e seguimos. Algumas pessoas diziam, bom, esta poesia e este trabalho artístico que estes jovens estão a fazer não tem conteúdo. Pode ter arranjos de beleza. Porquê? Porque nós também munimos de quê? Das teorias concretistas, da poesia concreta, da poesia experimentalista portuguesa, com Meli Castro à cabeça, da poesia concreta, com o José Alberto Marques e o Alberto Pimenta, e de uma geração, os irmãos Campos no Brasil, os irmãos Campos no Décio Pinhatari. Você deve conhecer melhor do que eu isto. Nós munimos daquilo e descobrimos que, a partir do experimentalismo e do concretismo,
podíamos fazer coisa nova, totalmente desconhecida no nosso contexto. E foi por aí que avançamos. Hoje, felizmente, para resumir um bocadinho, porque isto é uma conversa que começa e nunca mais acaba, hoje, felizmente, eu vou com cerca de mais de 20 livros publicados, mesmo no domínio da poesia, para além de outros domínios também que eu trabalho, mesmo no domínio da poesia, eu vou com mais de 20 livros publicados. E porquê? Isso também preocupa algumas pessoas. O Joffre e o meu amigo, já falamos, tivemos a oportunidade de falar, eu durante 16 anos exerci atividade parlamentar em Angola. Fui parlamentar, fui deputado da Assembleia Nacional. E neste período realmente não foi fácil conciliar política com a minha ambição artístico-literária. Vimos também com o Paulo Martins o mesmo. Não é fácil. Não foi fácil. Então, eu ia escrevendo quando podia, mas e publiquei muito pouco, devo ter publicado em 16 anos um livro, 2 livros. E publiquei muito pouco, ia escrevendo algumas coisas. Quando em 2008, portanto isso faz 12 anos, abandonei a vida parlamentar e, naturalmente, consequentemente, a vida política ativa, dediquei-me pura e simplesmente, saí reformado da Assembleia com uma pensão vitalícia, e aí eu podia ter ido trabalhar noutros sítios, podia inclusive até estabelecer-me do ponto de vista económico e financeiro, mas eu preferi fazer vida profissional de poeta, que é uma coisa de loucos, mas preferi dedicar-me à literatura para recuperar aqueles 16 anos que eu fiquei sentado na bancada parlamentar e que não tive muito tempo para pensar só literatura. E a verdade é que comecei a escrever com uma intensidade, comecei a estudar 24 sobre 25 horas por dia, o que significa dizer que as 24 horas do dia para mim não me chegavam, tive que imaginariamente aumentar o meu dia de trabalho literário mais 1 hora. Tive que aumentar mais 1 hora porque as 24 horas do dia não me chegavam. Então o meu dia de trabalho literário tem 25 horas. Portanto, penso, leio, falo, assumo, estou poeta ou estou aprendiz de poeta ao longo de todo este dia, todo o dia. E isto obriga-me a ter compromissos comigo mesmo de escrita. E eu posso fazer uma analogia com a vida jornalística. Um jornalista que comprometido, um jornalista que está numa banca de jornal ou num outro contexto, tem que escrever todos os dias. Tem que escrever todos os dias. Porquê? Tem prática, ele tem que trabalhar todos os dias. Ele sai de casa para ir trabalhar. E quando chega na redação escreve. Tem que escrever todos os dias. E eu acho que eu tenho esse compromisso e como poeta também tenho que escrever todos os dias. Tenho que pensar poesia todos os dias. Posso não completar o texto, posso não acabar, mas tenho que pensar naquilo todos os dias. Isso faz com que, imagina que um ano que tem 365 dias, eu tenha muita poesia escrita nos últimos 12 anos, que é mais 1 hora por dia todos os dias. Com mais de 1 hora por dia todos os dias. Isso faz com que eu tenha a possibilidade de publicar hoje 1 ou 2 livros por ano, desde que tenha editor. Desde que tenha editor, eu não hesito, eu publico. E um dos maiores elogios que eu já recebi no meu contexto local, geográfico, lá na minha terra, é de um jovem que lê nos jornais, vendo essa minha prática de publicar todos os anos um livro, todos os anos às vezes 1, 2 livros, e ele diz, mais um lançamento? Este Cota lança, parece que está a lançar bolas de basquete. E algumas pessoas não entenderam. Eu achei que aquilo era um elogio, o que significa dizer que o meu trabalho estava a ser visível, tinha uma certa visibilidade. E essa visibilidade é fundamental para quem quer internacionalizar o seu trabalho. Porque isso de ser escritor
escritor da esquina ou do beco, não vale. Hoje a nossa literatura implica, a nossa prática literária implica traduções. E tu já tens obra traduzida? Já tenho obra traduzida em italiano, tenho obra traduzida em francês, tenho obra traduzida em inglês. O que já me satisfaz, o que me satisfaz muito, mas gostaria mesmo, e eu ainda vou lutar para isso, para uma editora e uma tradução em árabe. Porque o mundo árabe hoje precisa de conhecer bem aquilo que a gente está a pensar, o que os outros pensam. Nós pensamos alguma coisa sobre o mundo árabe, principalmente depois das primaveras árabes. Eu escrevi muito sobre a primavera árabe, aquilo que aconteceu há uns anos atrás, mas eles não sabem o que é que nós pensamos exatamente. A outra África que existe. A outra África que existe. E quando se fala das Áfricas, por exemplo, do mundo, fala-se do mundo francófono, do mundo lusófono, do mundo ou da África francófona, anglófona, e esquecemos muito esta África arabófona. Já agora, Fabs, uma pergunta que te vou fazer. Qual é a influência que por exemplo, os poetas angolanos do século XIX poderão ter tido em ti, ou será que nunca tiveram nenhuma influência? Vou começar por dizer o seguinte, fazendo história, contando história. A literatura angolana é das mais antigas, se não mesmo a mais antiga literatura impressa ao sul do Saara. Absolutamente. Há um livro publicado em 1849, que se intitula... Aquela juventude que está ali não conhece essas coisas, por isso é que eu fiz a pergunta. Há um livro publicado em 1849 que se intitula Espontaneidades da Minha Alma, e é um livro dedicado às senhoras africanas. Este livro, do José da Silva Maia Freire. Este livro é tido hoje, até prova em contrário, como o primeiro livro impresso ao sul do Saara. Portanto, sul do Saara, estamos a falar, em princípio, da África Negra, embaixo. O que faz da literatura angolana uma das mais velhas e profícuas literaturas africanas. Então, qualquer de nós que se preza tem que passar pelas espontaneidades da minha alma, onde a versificação era rigorosa, métrica, formal, a moda da grande literatura portuguesa, da clássica portuguesa, a moda camoniana. Nem Pessoa, na minha opinião, chegava no rigor da versificação do José da Silva Maia Freire. Então, todos nós devemos passar por aí. Então, naturalmente, sobram influências. Há resquícios disto. Certo. E depois, nessas minhas 25 horas diárias de estudo e de trabalho literário, ou artístico literário, ler. Há um ditado segundo o qual é lendo que se aprende a ler. Não, eu costumo dizer, é lendo que se aprende a escrever. Também é verdade. É lendo que se aprende a escrever. Então temos que ler muito, para ler atentamente, com aquele olho clínico, para descobrir alguns malabarismos e algumas técnicas que aparecem. A forma de dizer alma minha e dizer minha alma são duas coisas completamente distintas. E o Camões, quando escreveu o seu soneto, dizia alma minha gentil que te partiste. Não dizia minha alma. Ele sabe por que inverteu os termos. Do ponto de vista estética, resulta noutra afirmação. E essa atenção que nós temos e que depois acaba se transferindo para a nossa versificação, vem dali, dos clássicos. Um clássico é um clássico, em qualquer parte do mundo. Os clássicos do século XIX. Depois, ainda, quando vamos falar de clássicos do século XIX, ainda há
aqueles da transição, ligados ao movimento do jornalismo, aquele jornalismo efêmero que em que um jornal só sai uma vez, sai uma publicação, às vezes sai duas, sim? Moenes, o Farol, Farol do Povo, aqueles jornais da transição do século XVIII para XIX. Sim. Não, 18 para 19 não. 19 para 20. 19 para 20. Estamos no século XX. 19 para 20. 1800, lá para os 1800, até 1900, a primeira década de 1900, onde surge um grupo de intelectuais. Os Fontes Pereiras, o Cordeiro da Mata, o Apolinário Vandune, um grupo de intelectuais nativos e que dão um contributo por via da voz de Angola clamando no deserto. É isso que eu ia falar. Por via da voz de Angola clamando no deserto, dão um contributo para as raízes a construção de Angola e das raízes de uma verdadeira literatura angolana. Que depois esse nicho vai se ligar à geração do Vamos Descobrir Angola de 1948, já com Viriato, com Jacinto, com Neto, com Mário Pinto de Andrade, e a partir dali é que aparece aquela literatura exatamente de identidade, de raiz, aquela literatura nacional, Casa dos Santos do que passou pela casa, por essa, e esta coleção da Casa dos Estudantes do Império é fundamental para o estudo, para a formação de todos nós. Das ex-colônias portuguesas, tanto de Angola, como de Moçambique, como de Santo Tomé, Cabo Verde e da Guiné. Portanto, dizia eu que, quer queiramos, quer não, por causa até da nossa carga de leitura e da nossa intensidade de trabalho, nós temos que assumir esta influência não só destes autores do século XVIII, do século XIX, XX, como dos clássicos da nossa literatura, os clássicos do nosso tempo, se quisermos, que também já tinham bebido a influência, também beberam muita influência do movimento modernista brasileiro de 22 e do neorrealismo português. Isso é indiscutível. Ler um poema, estudar a versificação do Agostinho Neto, do poeta Agostinho Neto, implica passar pelo neorrealismo português. Sem dúvida. Ler a versificação, estudar a versificação de um Viriato ou de um Antônio Jacinto, implica passar pelo modernismo brasileiro de 1922. Porque, no fundo, ninguém nasce do nada. Nós somos sempre a sequência De qualquer coisa, de um passado que passou, mas existe e resiste. E agora, aqui para o meu amigo, estivemos a falar do século XIX e vou pegar em Castro Alves. Teve alguma influência, o poeta Castro Alves teve alguma influência no Brasil dos anos 60, 70, onde tu viveste? O poeta Castro Alves É outro metrificado. Sempre achei que todo poeta brasileiro sofre influência de Castro Alves. Começou sua obra sob influência de Castro Alves. Pelo menos os poetas que nasceram ainda em idade, que se formaram na adolescência, na juventude. É claro que um poeta que começa a escrever aos 60 anos de idade, aos 50 anos de idade, pode ser que ele já tenha ultrapassado essa fase. Mas quem, jovem, começa a se interessar pela poesia, inevitavelmente vai sofrer, em primeiro lugar, a influência de Castro Alves e de todos os românticos, não é? E não só românticos do Brasil, mas românticos do mundo inteiro, e particularmente os românticos franceses e ingleses, né? Castro Alves foi o nosso grande
influenciador. Eu acredito que, né, na fase em que eu vivia nesse estado que muito bem definido aqui pelo Lopito, que é essa fase em que estamos imersos num oceano de poesia. A poesia está em todas as partes, em todos os lugares, em todas as coisas, e está dentro de nós de uma forma tão impregnada que nós não podemos nos afastar dela. É dia e noite. Mas permita-me, é preciso uma certa sensibilidade para observar, para ver, para encontrá-la. Sem dúvida. E então, nessa época em que eu era apaixonado por Castro Alves, tinha Cassimiro de Abreu, tinha Alves de Azevedo, tinha João Salves Dias, mas os poetas românticos brasileiros têm uma influência muito forte na minha formação. E depois a gente vai descobrindo outros poetas, a segunda fase, a segunda onda de influência, eu acredito que foi dos poetas parnasianos, não é? E a terceira grande influência dos poetas modernistas, não é? Que passaram a ser fundamentais, principalmente a partir do movimento de 22, não é? Da Semana de Arte Moderna de 22, conforme o Lopito lembrava há pouco. Não é? Então, a gente inevitavelmente percorre esse caminho. Começa no romantismo, passa pelo parnasianismo e chega ao modernismo. Não é? E tem outros movimentos, tem um simbolismo, por exemplo, também que teve alguma influência. E lá adiante a gente retorna aos clássicos. Não é? Quando a gente amadurece a poesia, a gente vai ver que precisa de uma base dos clássicos. E aí volta e vai buscar Camões, né? Vai buscar Shakespeare e vai mais atrás ainda, né? De poetas, não é? Tipo Petrarca, Quevedo, etc. Os românticos franceses, todos os grandes poetas franceses. Então, eu diria que, no meu caso, a influência poética fundamental que eu sofri foi no Brasil de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, os grandes poetas expoentes do modernismo. Mário de Andrade um pouco, mas Mário de Andrade mais no aspecto teórico, enquanto que Bandeira não. Bandeira no aspecto da sua poesia propriamente dita. Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. E aqui em Portugal, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa influenciou de uma forma decisiva os poetas brasileiros. Não há poeta brasileiro que não tenha sofrido uma forte influência de Fernando Pessoa. Porque Fernando Pessoa é um assombro. Fernando Pessoa é um gênio total. Não é? É uma sombra. A descoberta de Fernando Pessoa para mim foi uma coisa assim. Eu estava descobrindo um mundo novo, um mundo completamente novo, não é? Que estava acima do modernismo, estava acima da poesia clássica, acima do simbolismo, acima de tudo. Não é? É uma coisa que eu não conseguia decifrar. Na verdade. Então, é por isso que escreveste este Adeus Fernando Pessoa? Eu acho que foi por isso que escrevi esse romance. Mostra o livro. Mas antes de falar disso, só para lembrar o seguinte, já que eu não publiquei nenhum livro de poesias até hoje, eu sou como talvez o que Manuel Bandeira chamava de poeta bissexto. Eu escrevo poemas eventualmente. Eu não escrevo poemas diariamente como o Lopito, quer dizer, que respira poesia todos os dias, né?
Eu não escrevo, porque de ser entendido, eu não escrevo um poema por dia. Eu trabalho poesia. Um poema por dia. Eu não escrevo um poema por dia. Diferente. Eu acho que isso é um excesso. É diferente. Eu trabalho a poesia. O mesmo poema posso ficar 15 dias, um mês, 3 meses, mas já pego outro. Eu trabalho a poesia todos os dias, claro. Mas não posso dizer que escrevo um poema por dia. Claro, ocorre comigo também. Eu posso dizer que já tem poemas que eu levei um ano fazendo. Acontece. Construindo. E nunca me dava por satisfeito. Né? E aí adiava. Mas era importante que eu falasse da influência dos meus romances. Porque os meus romances são romances que eu considero romances poéticos. Porque eu não acredito na prosa completamente independente da poesia. A prosa, ela inevitavelmente, se for a prosa de um poeta, ela inevitavelmente é uma prosa carregada de poesia. Sempre é uma prosa carregada de poesia. Como também é carregada de música. São os dois, eu acho que são dois elementos constituintes de qualquer ficção, é a poesia e a música. Né? Então eu pergunto, como nasceram meus romances? Aí é que está. Eu uma vez, lendo um artigo de Carlos Fuentes, não é? E ele contava uma história interessante, um artigo, acho que do livro dele, Geografia do Romance. Eles tiveram um encontro em Nova York, Carlos Fuentes, acho que Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, e mais uns 3 romancistas latino-americanos. Eles estavam lá tratando de uma coleção americana sobre temas da história americana que estavam sendo publicados uns opúsculos, e eles estavam ajudando nessa coleção. E depois se reuniram e disseram e começaram a falar sobre a literatura latino-americana, e alguém pergunta assim, mas vem cá, olha só, e nós temos uma história tão rica na América Latina, né? E a história dos nossos tiranos? Será que os nossos tiranos, não não são tão importantes para que não se transformem em temas de romances também importantes na América Latina? E um pergunta, qual é o seu tirano preferido? E o seu? E aí começa a discutir, vem cá, e se nós nos reuníssemos e cada um de nós escolhesse o seu tirano preferido e escrevesse sobre ele? E aí então nasce essa ideia, não é? Tanto que, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques escreveu O Outono do Patriarca, que é a história de um tirano terrível, que é uma mistura de diversos tiranos. Né? Na verdade, ele não escolheu um tirano particularmente, ele misturou vários para criar a imagem de um tirano completo. Né? E o nosso grande escritor cubano, que escreveu como é o embaixador em Paris, como é o nome do nosso, que me fugiu da memória agora? Recurso do Método, escreveu o Recurso do Método. Como é o nome dele? Esqueço agora. O principal escritor cubano de todos os tempos, não esqueço. Escreveu o Recurso do Método, que é um livro também sobre a história de um tirano. Né? É uma história belíssima, o Recurso do Método. O do Paraguai escreveu Eu o Supremo, como é o nome dele também, que de repente me falha a memória. Então, começaram a surgir uma série de livros, não é, que são
foram consequência desse encontro casual entre esses escritores latino-americanos. E do próprio Mário Vargas Llosa surgiu a Festa do Bode, que é sobre o tirano da República Dominicana, o Trujillo, né? Que é a história do Trujillo e tal. E eu fiquei pensando, meu Deus, nós tivemos aqui no Brasil 21 anos de ditadura militar. Tivemos, nesse período, 5 presidentes, 5 grandes tiranos, cada um pior do que o outro. E ninguém escreve sobre esses homens, nada. A literatura brasileira vivia um período assim parece que todo mundo ainda tinha medo da ditadura, sabe? Meu Deus do céu, não se escreve nada. A experiência fantástica que foi esse período, não se escreve nada, tinha muito pouca coisa, pouquíssimas coisas. Eu então resolvi, não, eu vou começar a escrever ficção, porque havia muitos depoimentos são centenas, milhares talvez de depoimentos, artigos, estudos, não é? Muitos livros publicados, história, mas ficção quase nada. E a ficção, eu acho que é a melhor forma de se contar uma verdade histórica, é através da ficção, não é? Como dizia o Mário Vargas Llosa, que ele achava que ele acha que a ficção é a arte de contar mentiras. Sim. Na verdade, você tem que inventar, não é? Mas é nessas mentiras que se encontra a verdade. Mas tanto é que ele escreveu um livro e botou o título A Verdade das Mentiras. E nas mentiras que você cria, que você ficcionaliza com base numa realidade que você viveu, que você viu, que você estudou, é que estão as verdades, não é? Aproveitando então agora, eu ouvi escrever sobre a... Aproveitando agora, estamos quase a chegar ao fim do teu tempo, vou-te fazer uma pergunta, desafio. Quando é que vais escrever sobre o José Eduardo dos Santos, o ex-presidente da República de Angola? Tenho escrito. E tenho escrito muito. Esse é o desafio que eu estou a fazer. Tenho escrito muito e publiquei coisas ainda quando ele estava vivo, quando estava vivo no poder, quando o poder dele, quando a autoridade dele tinha vida, eu escrevi muita coisa. Escrevi inclusive um texto que é um nome que era um suposto nome, que é o nome que aparecia. Os salões eram denominados com aquele nome, as pontes eram denominadas com aquele nome, os cemitérios, as escolas, as maternidades, até no dinheiro, até no bilhete de identidade, até era sempre aquele nome, um nome. Infelizmente também os nossos políticos também não precisam de ser intelectuais, não é? Pronto. Mas eles também não leem e algumas coisas passam despercebidas. Mas nós escrevemos muito. Eu escrevi muito e continuo a escrever. Eu sei, por isso que fiz a pergunta. Continuo a escrever muito sobre e por incrível que pareça, quando me dou conta, já estou a escrever também sobre os detentores do poder agora. Eu tenho um livro que se intitula Imprescindível Doutrina Contra. E uma das minhas grandes lutas era, quando começou aquelas movimentações dos jovens revolucionários lá em Angola, a exigirem, dizendo que os 38 anos do poder do presidente Eduardo eram muitos e que chegavam e que bastavam, e começaram as manifestações, Eu já tinha acabado um livro que se intitulava Imprescindível Doutrina Contra. E uma das minhas lutas, depois o próprio presidente começou a preparar-me
quase que ia nos preparando para um dia ele deixar de ser presidente, para entregar o poder. E ouvíamos que haviam pressões da esposa, da família, do irmão mais velho que acabou falecendo depois. Haviam pressões no seio familiar para que ele abandonasse o poder porque a sociedade estava muito agitada. E aí eu abri o olho e disse, eu não posso publicar esse livro depois do presidente Eduardo sair. Seja da forma como sair, eu não quero saber, mas esse livro tem que ser publicado ainda na vigência do seu mandato. E lutei, publiquei esse livro cá em Portugal. E o livro chegou a Angola. E é uma coisa interessante, que eu gosto de acompanhar essas coisas dos jovens, e é uma coisa interessante que, num destes dias, já na altura da campanha eleitoral do presidente João Lourenço, na altura da campanha eleitoral, o presidente tirou uma fotografia de campanha, ele entrou nas redes sociais, usou também as redes sociais, tirou uma fotografia diante de uma estante, suponho que seja em casa dele, não sei onde é que foi, diante de uma estante, em casa, e nessa estante só tinha uns vasos de flores e uns 3 livros, assim pendurados ao lado da estante. E essa fotografia apareceu numa rede social. E há um jovem que pergunta, adivinhem qual é o livro que está a faltar nesta estante que está por trás do candidato João Lourenço. E há um indivíduo que comentou lá embaixo, imprescindível doutrina contra, do Lupito Feijó. Aí eu disse, bom, então o jovem alcançou, e eu dei-me por feliz, porque não sei se o presidente viu aquilo, depois do presidente, e não sei se ele foi à procura do livro, para saber porquê que aquele jovem ou outros mais disseram que aquele livro era o livro que faltava na estante que estava naquela fotografia. Mas eu, como autor, dei-me por satisfeito para ver um jovem que deu conta e apercebeu-se que é aquilo. Portanto, nós não podemos... Eu sou um autor engajado, e repito, nas causas dos sacrificados. E eu tenho... Aquele povo angolano é um povo muito sacrificado. E quando eu posso dizer, é que nós lá já nem usamos muito isso, porque o próprio MPLA começou como partido de esquerda, depois acabou, aquele sistema todo começou, resvalou e quase foi-se entregar a uma direita, a uma extrema-direita, um capitalismo selvagem, só visto. Mas eu continuo tendo os meus princípios, a minha educação toda é uma educação de esquerda. Eu continuo tendo os meus princípios, continuo a defender os meus princípios. Eu não gosto de ver a gente a sofrer, desnecessariamente. Dói-me a dor do outro. E a malta da direita, em princípio, é insensível à dor do outro. Portanto, eu quando escrevo, tenho que transmitir esse sentimento de dor no meu texto, de forma muito agressiva. Até para acordar. Peço imensa desculpa aos dois. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, se me permitir. Nós estamos a resolver. O Paulo Martins, na sua primeira intervenção, falou em 6 prisões ao todo. Mas nas primeiras prisões, antes da instalação da ditadura, já era conhecido, já era uma figura, já era um intelectual conhecido no Brasil. Porque depois você disse que eles também não podiam te matar, porque senão depois teriam que dar justificações públicas, não é? Mas você já era uma figura pública, já era conhecido, já tinha escrito coisas, já tinha publicado. Nessa época não. Então, e por que que você tem essa convicção de que eles não te podiam matar como um cidadão qualquer? Eu não entendi a pergunta, talvez por... Você disse há pouco tempo que você estava preso, sim, quando tentou suicídio, e que não podia, e que eles próprios não podiam te matar assim de ânimo leve, porque depois teriam que dar justificações. Como é que você ganhou essa convicção se você não era uma figura pública, não era conhecido como escritor, não era uma pessoa interveniente socialmente? Como é que você ganhou essa convicção de que eles não podiam te matar? Queriam, mas não podiam te matar. Bom,
presumo que ele não podia fazer isso pelo seguinte, eu fui preso pela Polícia Federal, não foi pelo Exército ainda. O Exército tinha uns órgãos clandestinos que lhe prendiam, lhe sequestravam e davam sumiço, levavam para um esconderijo e aí pronto, raras pessoas, muito raras, conseguiam se safar, conseguiam sobreviver. No meu caso, eu fui preso pela Polícia Federal e recebi visitas na prisão, na Polícia Federal. No Exército não, depois fui preso. A minha mulher me visitou, não é? Nos primeiros dias, 3 dias na Polícia Federal. Eu fui preso na Bahia e muita gente tomou conhecimento da minha prisão. Eu fui preso no meio da rua. Eu me lembro que eu estava estacionando o meu carro e os guardadores tinham um serviço de guarda de carro. Todos eles que guardavam viram. Quando chegaram os 3 homens, me agarraram, me levaram, botaram dentro de uma viatura da Polícia Federal, não é? Enfim, não foi uma prisão, digamos, no velho estilo da repressão de sequestro, né? Foi uma prisão mais ou menos aberta. Certamente a Polícia Federal recebeu uma ordem dessa prisão e executou a ordem e tal. Depois eu fui transferido para o Exército. Então, eu acho que isso aí, quando as coisas ocorrem dessa forma, fica mais difícil para ele dar sumiço da pessoa, né? Fica mais difícil. E acredito que o fato também de eu ter tentado suicídio, isso talvez os tenha convencido de que eles não iam obter absolutamente nada de mim e não valia a pena, alguma coisa desse tipo. Mas isso é mera suposição. É mera suposição. Eu era considerado um quadro perigoso, um elemento perigoso, né? Fui dirigente, né? E então é uma mera suposição. Tenho uma pequena questão. Esteve na China, portanto provavelmente também havia aqui alguma influência internacional. Mas agora vamos terminar. Eu peço imensa desculpa aos dois pelo tempo tomado e devo dizer que foi particularmente positivo este nosso encontro. A gente há de continuar a fazer encontros destes connosco, com os 3 ou com mais pessoas. Houve muita coisa que ficou por dizer, mesmo muita coisa que ficou por dizer, mas é um bom pontapé de saída para futuras entrevistas e para futuras conversas aqui no Jornal dos Tranquilizantes. Obrigado aos dois. Obrigado, Paulo Martins. Obrigado, Piquet. Eu agradeço Fico a imensamente oportunidade de poder me expressar aqui. Também ouvi o belo depoimento do Lopito. Saio daqui engrandecido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.